O mercado agora, ele vai querer buscar essa liquidez. E nesse momento muitas coisas acontecem. Primeiro, um movimento brusco. Então, primeira coisa, um movimento brusco. Até onde o preço pode cair. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o preço vai cair até uns $94.000 por aí, num primeiro momento, tá? Esse stop loss aqui vai ser acionado dessas pessoas. Depois, a probabilidade é bem grande do mercado conseguir recuar para uma alta novamente. Quando ele chegar aqui em 104.000, ele pode novamente vir testar, inclusive vir cair até mais forte do que antes e ficar nesse lenga-lenga, tá? Então a gente tem o seguinte, a gente tem agora, vou pegar aqui, a gente tem agora a probabilidade bem grande do mercado buscar essa liquidez e fazer acumulação, tá? Então, o primeiro ponto, Bitcoin bateu em sobrevenda no gráfico de 4 horas. Excelente ponto de compra é agora, $94.000, 95, 96 também excelente, tá? Chegamos na metade do RSI. Esse é um dos pontos em que ele pode sim formar fundo. Então, o preço do Bitcoin ele pode formar fundo a partir do dia de hoje. Mas nós temos gap em $78.000. Então, essa é mais ou menos essa região que o mercado pode cair, pode se movimentar, tá bom? Com essa movimentação aqui, meu patrimônio se desvalorizou praticamente R$1 milhão, aparentemente. Então, se eu estou com mais patrimônio em criptomoedas, por exemplo, para alguns que colocaram R$1.000 e estão vendo desvalorizar, sei lá, R$250, R$200, saiba que quem está há muito tempo nesse mercado e está lidando com a volatilidade de tanto tempo, a gente já consegue dominar a capacidade emocional e mental de lidar com correções que fazem nosso patrimônio derreter temporariamente R$1 milhão. Então, se eu pegasse e colocasse na minha cabeça, porra, tô perdendo R$1 milhão, e ficar pensando assim, pô, R$1 milhão, o que ele compraria? Pô, estaria perdendo uma Porsche, estaria perdendo, sei lá, uma casa, eu ia ficar louco. Então, é uma coisa que vocês têm que desenvolver, e nessa live eu espero que todo mundo tente se desenvolver, é ter a mentalidade de um investidor profissional. O que é a mentalidade de investidor profissional? É saber o passo que está dando. E primeira coisa, em dias em que quedas muito fortes acontecem, ou semanas em que as quedas são muito fortes, você simplesmente não faz nada. Você não toma decisões de cabeça quente. Então, hoje, quem está vendendo está errado, tá? Na minha opinião, quem está comprando mais oportunidade, mas pode vir sim mais queda, tá? Então, assim, saibam que o mesmo mercado que atingiu 96.000 pela primeira vez em 21 de novembro, passa um mês depois, essa mesma faixa de preço que estava todo mundo comemorando, agora todo mundo está triste. Porque o que mais importa para as pessoas no curto prazo? Para a lebre, para a pessoa que foca no curto prazo, o que importa é a direção de preço do curto prazo. Para ela não importa o todo. Para ela, os 97 mil aqui eram motivos de felicidade. E hoje os mesmos 97 mil são motivos de tristeza profunda. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com a volatilidade. Porque o mercado ele sobe para 105 mil, para depois cair para 90, 80 mil, às vezes até mesmo $70.000, para continuar subindo. É uma volatilidade, é um ativo extremamente volátil. É um extremo que tem muita volatilidade. Por isso que eu fiz uma aula hoje da parte emocional, tá? Então, como é que a gente vai lidar? Que eu vou tirar aqui a visão aqui, vou colocar aqui. Como que a gente vai lidar com isso que a gente está enxergando? Sempre assim, né? A gente sempre enxerga o mercado dessa forma. Então, como lidar com as quedas? Tem muitas pessoas que vão ver como uma situação de crise extrema, a grande maioria vai ver o mercado, as quedas, a direção de queda de curto prazo, com uma visão muito pessimista,
de crise, e você vai ver oportunidade na outra ponta. Então vai ter pessoas que têm a ilusão de ver a oportunidade e outras crises. O que me diferencia, né, dos demais, por que não me assusta mesmo que eu esteja temporariamente perdendo, por exemplo, R$ 1 milhão, neste exemplo, tá? Porque eu tenho que ver o todo. Isso daqui é uma queda depois de ele entregar toda essa alta aqui. Cara, estamos falando de um ativo que subiu há 3 meses atrás 70%. 70%. Então é lógico que ele vai corrigir 10%, talvez 20%, talvez até 32%, até 30%. Porque esse ativo ele subiu 70%, tá? E tem um detalhe, a maior parte do tempo o mercado ele anda de lado com quedas, de lado com altas. A maior parte do tempo o mercado fica andando de lado com quedas, de lado com altas. Mas o mais importante, tá? Esse daqui é o primeiro movimento semanal de baixa, ou seja, a primeira grande correção que a gente vai enxergar. Lembrando também, o mês de dezembro, se ele for negativo, tende a janeiro ser positivo, porque são meses que geralmente funcionam de formas antagônicas. Então, se o mês de janeiro, de dezembro agora terminar negativo, é provável que janeiro a gente possa ver um mês positivo. Augusto, esse mês de janeiro for negativo, provavelmente fevereiro vai ser positivo. Assim por diante, tá? Então é muito importante você entender que isso aqui não faz parte da decisão do banco, do presidente americano, do Banco Central americano, os caralho. Isso aqui faz parte de uma movimentação de captura de liquidez. E nós ainda temos rastro de mais captura de liquidez. Então, ele faz um topo duplo, faz o bull trap, fez o bull trap, agora ele vai querer buscar a liquidez aqui abaixo ainda. Ele vai querer vir buscar liquidez aqui abaixo, tá? Então ele está tirando muita gente, o mercado está desafogando, o mercado está desinchando, o mercado está tendo um estouro temporário para eliminar o excesso de pessoas alavancadas que estão acreditando em alta muito forte no curto prazo. E é justamente essa estatística aqui. 95% das pessoas operam curto prazo, porque elas não têm emocional para ver o mercado derreter. Elas não têm emocional de ver 2 dias de queda de 10% no Bitcoin. Apenas 5%, e eu estou inserido nesse 5%, são das pessoas que operam longo prazo. São das pessoas que gostam de operar tendência de longo prazo. Então, 5% apenas das pessoas operam, e apenas 5% das pessoas tendem a ganhar dinheiro. Então, o dinheiro ele migra muito para cá, dessa galera aqui para esta galera aqui, tá? Porque, primeiro, o que me faz diferenciar uma visão de longo prazo? Eu coloco um dinheiro que eu não preciso ter para pagar uma conta no mês que vem. Então, você nunca pode colocar um dinheiro que você não está disposto a perder, ou colocar um dinheiro que você precisa dessa liquidez depois, mais tarde. Tá? Sempre tem que ser um dinheiro em que você sabe que ele vai volatilizar e que vai ter dias e semanas em que ele vai cair 10% e vai ter dias e semanas que ele vai subir 70% em 3, 4 semanas. Então, você não pode colocar um dinheiro hoje para tentar pagar uma coisa no mês que vem. Esse dinheiro tem que estar separado, eles têm que estar esse dinheiro que tem procedência, dinheiro que tem uso, dinheiro que tem motivação para gastar, ele não pode entrar na volatilidade, por quê? Porque se você colocar esse dinheiro que você precisa para pagar uma conta no mês que vem, o seu emocional ele vai cair junto com o preço. Então, se o preço cai, o seu emocional cai junto. Se o preço sobe, o seu emocional sobe junto, você fica eufórico. É muito normal isso.
E como eu sei que as pessoas operam mais o curto prazo do que o longo prazo, principalmente elas operam altcoins com a pressa de ficarem ricas, porque elas ouviram histórias de pessoas que ficaram bem-sucedidas com altcoins, elas entendem que elas precisam ter pressa. Então, como a gente vai lidar, tá? Primeiro que todo mundo aqui, pessoal, todo mundo tem uma visão de mundo diferente. Então, cada pessoa vê o mundo de maneiras diferentes. Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui e vocês digam o que vocês estão enxergando aqui. Tá? Vai ter gente que vai ver dois velhos. Vai ter gente que vai ver dois velhos. Certo? Vai ter pessoas que vai ver dois mexicanos tocando violão. Um tocando violão e o outro segurando uma coisa na cabeça. Isso aqui é uma cortina branca. Isso aqui é uma taça dourada. A orelha do senhor aqui da direita é uma mulher que está passando por uma porta. Aqui é uma garrafa de bebida, não é o brinco da velha. Tá? Então, todo mundo enxerga de uma forma diferente. Né? Todo mundo enxerga de uma forma diferente. Então, a questão toda é como você enxerga o mercado. Como você enxerga o mercado. Por isso, a gente vai ter que conseguir, para a pessoa entender o momento agora, ela vai ter que enxergar da mesma maneira que eu enxergo. Nós temos outro exemplo, né? O que você enxerga aqui? Você enxerga um cara em cima de um cavalo, saindo de próximo de um rio, com uma mulher deitada aqui, ou você enxerga um velho de lado? O cabelo branco aqui do velho, a barba do velho, o olho do velho, sobrancelha, o braço aqui virou né? Então todo mundo enxerga de formas diferentes uma mesma situação, né? Então assim, como que as pessoas entram e têm aquela primeira impressão de alta, pega aquela primeira alta de 20%, 30% em 3, 4 dias depois que compra. As pessoas que entraram em Bitcoin em setembro desse ano, elas começaram a ter essa psicologia aqui, ó, vou ficar rico, descobri um mercado que vai resolver meus problemas. E agora essas mesmas pessoas que ficaram movimentando dinheiro todo dia, começa a chegar à conclusão, cara, vou ficar pobre, destruir minha vida financeira, isso aqui é uma mentira, cripto não dá dinheiro, é um cassino e assim por diante. Então o problema é a forma como você enxerga as coisas. O problema não é o mercado ele funciona e ele é volátil, com Trump ou sem Trump, com presidente do Banco Central americano ou sem presidente do Banco Central americano, tá? Então, como que a gente precisa enxergar esse mercado, pessoal? Até vou botar aqui de volta para não estragar aqui meus slides. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Só tá dizendo que é o Itu, esses velhos aí. Pode ser eu e a Norte, que é depois de uma... Depois do Bitcoin. Fica subindo e caindo, tá? Então, como é que as lebres assistem o mercado? Que é a maioria de vocês. Que é a maioria do pessoal voltado ao curto prazo. A lebre enxerga o mundo em chamas. No dia de hoje, um dia como queda, ela não vê outra luz no fim do túnel. Ela não consegue perceber que aquela altcoin dela que está caindo 40%, ela potencialmente, depois dessa queda de 40%, 50%, nos próximos 3, 4 meses, ela pode subir 2.000%, 5.000%, 10.000%. Tá? A lebre, ela acha que o mundo cai e o preço está... Ele caiu e o mundo acabou ali. E que amanhã não vai ter um outro dia, e que o outro dia não vai ser diferente, e que... Ou seja, a lebre, ela foca no curto prazo, ela para no tempo, ela não consegue simplesmente ver que o que você está vivendo hoje é um passo a mais para um futuro brilhante,
para um futuro de ganhos, né? Então, basicamente, a lebre ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Como a tartaruga enxerga? Cara, a tartaruga, ela sabe que ela está indo numa direção, ela sabe que tem uma direção muito clara e objetiva, e ela sabe que qualquer movimento que aconteça no curto prazo pode estar caótico em volta. Ela sabe que ela está em direção aos passos lentos, focados e sendo objetiva. Então, por exemplo, como que no mercado, né? Como alguém vê isso aqui, né? Como alguém vê, por exemplo, isso daqui, ó. Espera aí, volta. Não é essa daqui. Aqui. Como a lebre vê isso daqui? A lebre vê isso daqui como a ruína. Já a tartaruga vê isso daqui como, cara, isso aqui é uma oportunidade de comprar um ativo que está em tendência de alta. Só que ao invés de eu pagar o preço de 2 dias atrás ao valor de $108.000 por unidade, eu compro o mesmo ativo por $96.000, com 11% de desconto. Porque se eu olhar para a visão macro, no semanal, eu vejo que esse ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ao longo das semanas ele vem subindo, vem se valorizando, vem ganhando força. Então a lebre, ela vê cada grande, a lebre não, a lebre ela vê que aqui é como se o mercado fosse, depois disso aqui, só cair, só derreter e vai a zero. Só vai a zero. Ela enxerga dessa maneira. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender que ao longo de vários meses, ao longo dos últimos 15 anos, o preço do Bitcoin só sobe. Ela não consegue compreender a direção do preço. Ela não consegue ver o todo. Ela sofre com o curto prazo. Percebam que esse movimento todo aí de 2 dias, olha só, para o gráfico mensal do Bitcoin, ele é apenas um risco. Ele é um nada. Então, isso aqui é o mensal do Bitcoin. Olha no mensal do Bitcoin. Não tem absolutamente nada de negativo, só de positivo. Só que o cara insiste em enxergar, ao invés de enxergar os 2 mexicanos felizes, ele enxerga os 2 velhinhos que estão prontos para morrer. Ele enxerga só a parte ruim. Ele enxerga a parte negativa. Ele não enxerga que isso daqui um dia vai valer $1 milhão por unidade. Ele não enxerga que isso daqui é um movimento hoje, essa queda de 10%, ele não enxerga, não entende que isso daqui vai valer $1 milhão por unidade nos próximos 4 a 8 anos.